Glória a Deus. Então vamos lá meditar na palavra de Deus, palavra que se encontra no livro de Lucas capítulo 24. A gente vai comentar do versículo 13 até o versículo 36, quer dizer 35, nos conta agora sobre dois discípulos que estavam num caminho chamado caminho de Emaús, né? Então vamos entender essa passagem aqui. Diz que depois de Jesus ser morto, ser crucificado, e agora Jesus foi na Páscoa, depois de 3 dias, a história nos diz aqui que neste domingo existia 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, indo até Emaús ali pelo caminho. Diz que naquele caminho de 11 quilômetros, 2 discípulos andavam, mas eles andavam agora totalmente tristes, totalmente desanimados, porque tinham chegado, né, ao seu coração que eles jamais imaginaram que iria acontecer. O mestre dele, o Senhor, aqueles quais eles tinham confiado a vida deles, talvez por 3 anos aqui acompanhando Jesus, de repente Jesus é tirado, é levado preso, é julgado, sentenciado à morte, crucificado, e agora eles ficaram sabendo que o mestre deles, que eles tinham colocado a sua esperança, estava morto. E agora esses discípulos estão voltando por um caminho, e eu vou te dizer que é o caminho errado, porque Jesus, antes de morrer, ele se reúne com os seus discípulos e dá uma ordem: fiquem em Jerusalém. E esses discípulos, depois de 3 dias, estão se retirando de Jerusalém. Ou seja, essa palavra vai nos mostrar, e o título dessa palavra é: Jesus te ajuda a voltar pelo caminho certo, amém? Esses 2 discípulos pegaram o caminho errado, e muitas vezes nós também estamos no mesmo caminho errado, né? Esse caminho aqui é chamado caminho de Emaús, e eles iam conversando, discutiam e com a tristeza. Aí no versículo 15 diz assim: enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Olha que coisa linda, né? Mesmo esses 2 homens pegando o caminho errado, porque o certo era ficar em Jerusalém. Jerusalém significa, né? Jerusalém significa lugar de paz, e agora estavam indo por caminho de Emaús. Emaús significa assim, uma fonte quente, né? Era um local conhecido onde existia uma fonte quente. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, estavam no caminho errado, mas o próprio Jesus se coloca no caminho e começa a andar. E essa distância de Jerusalém até Emaús era de 11 quilômetros. Era 11 quilômetros, 2 homens conversando, totalmente entristecidos, vamos ver aqui no contexto, totalmente incrédulos, totalmente desanimados. Ou seja, o caminho errado levou eles a estarem tristes, incrédulos, desanimados, né? Então por isso que eles tinham perdido toda a esperança e estão voltando para Emaús. Mas diz que Jesus se colocou no caminho e começou a andar com ele, e Jesus agora faz uma pergunta: do que vocês estão falando, sobre o que vocês estão discutindo, né? E aqueles homens pararam e falaram: acaso você não sabe o que aconteceu? Acaso você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus: o que aconteceu? E aí diz que enquanto eles estavam ali olhando, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, tamanha a tristeza, tamanho era a perturbação no coração deles, que eles não conseguiram reconhecer que Jesus estava ali falando com eles. E aí eles começaram a discutir, né, sobre o que tinha acontecido. E diz que o desânimo, a tristeza estava naquele coração, e Jesus começa a perguntar por que eles estavam discutindo, por que eles estavam argumentando. E agora eles se viram e falam: mataram o nosso Senhor, mataram Jesus, o Nazareno, mataram o Mestre, aquele que era um profeta, poderoso em palavra. E agora eles colocam o seguinte: aquele que nós acreditamos que ia vir restaurar Israel. Ou seja, eles também estavam decepcionados, mas essa decepção, esse decepcionaram com algo que Jesus nunca prometeu para eles. Jesus não veio para fazer o que eles estavam esperando. Eles estavam esperando que Jesus viesse restaurar Israel, ou seja, libertar Israel do domínio romano. E como Jesus foi morto, eles estão desanimados, estão chateados. Quantas vezes nós estamos no caminho dessa mesma forma, né? Desanimado, triste, incrédulo, mas a boa notícia é que Jesus é aquele que nos ajuda a voltar pelo caminho certo. Então Jesus começa a perguntar, e aqui vamos ver os passos desses discípulos durante 11
quilômetro, Jesus do lado daqueles homens estavam frustrados, desanimados, chateados, mas mesmo assim Jesus não se retirou, Jesus continuou insistindo na vida deles. É isso que Jesus faz com as nossas vidas, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos desanimados, mesmo quando estamos até mesmo frustrados pelo caminho errado, Jesus se faz presente, Jesus está do nosso lado, Jesus veio para nos restaurar, Jesus veio para nos mostrar o caminho certo. O caminho certo era ficar em Jerusalém e eles estavam saindo do caminho certo, então Jesus se coloca no meio e começou a convencer aqueles homens. Mas olha a maneira que Jesus usou para convencer. Diz que Jesus, a partir daquela conversa, a partir daquele assunto, ele falou: mas vocês não entendem que desde a Bíblia toda revelava que era necessário Jesus vir sofrer e que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, mas a Bíblia diz que eles estavam tão endurecidos, estavam tão tristes, estavam tão desanimados, que eles não conseguiam entender essa verdade. Então, olha a situação deles, eles estavam tristes e incrédulos, né? Estavam indo pelo caminho errado, deveriam permanecer em Jerusalém, mas o desânimo e a tristeza conduziam pelo caminho errado. Né? Também estão decepcionados. Quantas pessoas estão decepcionadas porque esses homens estavam procurando um Salvador que politicamente, geograficamente ia trazer uma esperança, mas não foi isso que Jesus trouxe, né? Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para restaurar Israel e te libertar do domínio romano. Jesus veio para resgatar o ser humano. Jesus veio para perdoar pecado. Jesus veio para nos aproximar do Pai. Então Jesus, ele começou, e agora Jesus vai usar o método que é o mesmo que ele continua usando. Seria muito fácil Jesus falar: sou eu que estou falando com vocês, e Jesus se dar a se revelar para eles, mas não foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus começou desde Moisés aos profetas, começou a contar a história. Agora imagina que linda essa cena, Jesus com aqueles discípulos andando e contando a história. O próprio Filho de Deus, o próprio autor de toda a Escritura, o próprio verbo, aquele que a Escritura testifica, começou desde Moisés. Moisés começa lá de Gênesis, começa a contar como foi criado o universo e vai contando toda a lei, vai contando, depois vem os profetas. E agora Jesus fala: olha, o que Moisés estava falando era sobre mim, o que Moisés estava revelando era sobre mim. Ele começou a revelar, né? Você precisa entender o seguinte: com o Antigo Testamento, Jesus, toda a Bíblia testifica Jesus. No Antigo Testamento, Jesus está oculto. E cabe a nós procurarmos e vamos encontrá-lo. Mas no Novo Testamento Jesus está revelado. Então há uma grande diferença. No Novo Testamento Jesus está revelado como Filho de Deus, como Salvador. No Antigo Testamento Jesus está presente, mas ele está em oculto. Ou seja, o Espírito Santo nos dá entendimento. E agora Jesus dando entendimento para aqueles homens. Jesus falando: olha, Moisés representava um Salvador que veio resgatar o povo. Eu também vim resgatar o povo. Ele declarando, Jesus também veio para isso, né? E tantas coisas, Jesus aplicando todas as coisas. Por exemplo, talvez ele falou: lembra-se José foi vendido, foi traído pelos seus irmãos. Assim também o Filho de Deus, assim também Jesus foi traído pelos seus irmãos, vendido, né? Entregue aos humanos. E Jesus foi revelando. E aí diz que eles começaram a entender. Jesus falou: como vocês são tardios para aprender, como vocês estão com o coração endurecido. Então Jesus começou a ensinar a Bíblia, porque Jesus queria que eles entendessem que a Bíblia transforma. E diz que quando Jesus ia explicando as Escrituras, desde Gênesis, né, toda a lei de Moisés, até todos os profetas testificando que Jesus viria. Por exemplo, quando Jesus deve ter falado de Isaías, né, Isaías declarou: certamente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? Então ele começou a revelar que toda a Escritura testificava Jesus. E aquilo começou a fazer, sabe o que? Começou a aquecer o coração daqueles homens. A Bíblia declara que a revelação da palavra, as Escrituras começaram a aquecer o coração daqueles homens que estavam frios, que estavam endurecidos, que estavam entristecidos. Ou seja, Jesus não apenas repreendeu, falou: vocês estão no caminho errado, volte para Jerusalém. Não, Jesus começou a mostrar a importância da gente meditar nas Escrituras. E essa palavra está nos mostrando que é necessário a gente conhecer a Escritura, porque toda essa Escritura, toda essa palavra, ela revela sobre
Jesus Cristo. A Bíblia, ela pode ensinar muitas coisas, ela pode ensinar sobre liderança, ela pode ensinar sobre sabedoria, ela pode ensinar sobre prosperidade, mas esse não é o assunto principal. O assunto principal é Jesus Cristo, e Ele que nós precisamos ouvir, Ele que nós precisamos pregar. Então Jesus mesmo começa a revelar que toda a Escritura testifica dele, e aquilo começou a aquecer o coração dele, começou a aquecer de tal maneira que eles andando pelo caminho, quando chegaram na casa, depois de tantas histórias, depois de tanto relato da Bíblia, o coração deles estava aquecido, estavam começando, cair por terra aquelas escamas, mas diz que seus olhos ainda estavam fechados. Então Jesus fingiu que ia passar de largo, os homens falaram, não, fique, está tarde, fique aqui dentro, e eles convidaram Jesus para ficar naquela casa. Quando Jesus entrou naquela casa, talvez aqueles homens falaram, continue a falar dessas escrituras, continue a falar sobre os profetas, continue a falar sobre Moisés, e Jesus continuou. Mas até então que diz que Jesus pegou os pães, o partiu e deu graça. E diz que quando Jesus pegou aqueles pães, o partiu e deu graça, diz que os seus olhos se abriram. Então olha que tremendo, olha só, as escrituras aquecem o coração, mas o pão partido, o pão vivo abre os nossos olhos. É isso que nós precisamos receber da parte do Senhor. Não apenas um coração aquecido, que é um coração apaixonado, um coração que quer fazer a vontade de Deus, que quer servir ao Senhor, mas também precisamos ter os nossos olhos abertos. E os nossos olhos abertos é quando comemos este pão, quando o pão é partido diante de nós. Jesus estava revelando a ele, e foi ali que seus olhos se abriram. Ou seja, não apenas o coração se aqueceu, mas seus olhos se abriram. E é isso que cada discípulo, cada irmão, cada pessoa que se encontra, talvez você se encontra num caminho errado, e essa palavra está aquecendo o coração, essa palavra está mexendo com você, essa palavra vai transformar seu caminhar. Mas o que é mais necessário é que seus olhos se abram para você entender quem é o pão vivo que foi partido por amor a você. Você precisa entender por que Jesus desceu, Ele é o pão vivo que desceu do céu, por que o pão foi partido, por que Jesus estava partindo o pão diante daqueles homens, porque até então aqueles homens, eles ainda estão olhando Jesus apenas como um profeta, apenas como um líder religioso, mas quando eles viram, perceberam que ele estava partindo o pão e dando graça, eles reconheceram Jesus como Messias, seus olhos se abriram. Mesmo aqueles homens sabendo do relato das mulheres, as mulheres naquele mesmo dia, era domingo, 3 dias, a Bíblia declarava que depois de 3 dias ele ressuscitaria, mas eles não tinham mais esperança, eles não creram, eles não esperaram o 3º dia para a profecia se cumprir. Eles estavam endurecidos, eles estavam tristes, eles estavam desanimados. Mesmo as mulheres falando que anjos apareceram ali no sepulcro de Jesus, que anjos comentaram que ele foi ressuscitado, eles não esperaram para quê? Eles saíram de Jerusalém. Então o próprio Jesus vai ao seu encontro, além de aquecer o seu coração com a palavra, agora abre os seus olhos. Ou seja, além de conhecimento bíblico, você precisa ter a revelação, você precisa saber quem é esse pão vivo, você precisa conhecer as Escrituras, mas saber que as Escrituras testificam de um único Deus, de um único Senhor, que é o único que é o caminho, é o único que transforma qualquer situação. Esses homens foram tocados não por um testemunho. Jesus não queria apenas abrir os olhos dele, Jesus quis aquecer o coração dele, encher o coração dele. É isso que essa palavra quer nos mostrar, que nós como discípulos, amém, não basta apenas conhecer, sabemos que Jesus é o Senhor, não basta apenas saber que Ele veio aqui para morrer em nosso lugar, é necessário também os nossos olhos se abrirem, é necessário também o nosso coração estar sempre aquecido com a palavra de Deus, ou seja, o pão vivo. Deus revelou por meio de Jesus, o amor dele para todos. Então aqueles discípulos, quando eles começaram a entender que toda a Escritura, que tudo que os profetas falaram se cumpria em Jesus Cristo. Tudo mudou na vida deles. Eles decidiram, aqueles 11 quilômetros que andaram triste, decidiram voltar correndo. Assim que seus olhos se abriram, não era mais necessário Jesus estar ali. Jesus desaparece diante dele, mas a fé deles, o ânimo deles, a coragem dele, o entusiasmo voltou naqueles corações. É só Jesus que tem esse poder de te orientar. Se você está no caminho errado, amém? Se está no caminho errado, Ele é o bom pastor. Ele vai ao teu encontro. Ele te diz, olha, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te conduzir pelo caminho, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. Eu não quero te ver frustrado, eu não quero te ver desanimado, eu não quero te ver triste.
esses homens estavam dessa forma, esses homens estavam sem esperança, sem alegria, sem paz. Mas agora o príncipe da paz, aquele que é rei, aquele que é o Senhor, se apresenta, se assenta na mesa com ele, compartilha o pão, porque aqueles homens convidaram para Jesus entrar na sua casa. Que você possa fazer essa oração, que você possa convidar Jesus para entrar na sua vida. Talvez você saiba que você está andando pelo caminho errado, talvez você se esforçou para tentar sair do caminho errado, talvez você já tomou até muita bronca, muita pancada, muita exortação de muitas pessoas te criticando, te julgando porque você está no caminho errado, mas você não consegue sair, você não tem força para sair. O desânimo ou talvez o pecado, o vício te faz você andar pelo caminho errado, mas o próprio Jesus entrou naquele caminho. Jesus não abandonou aqueles discípulos, não porque aqueles discípulos desobedeceram a ordenança, fica em Jerusalém. Jesus foi atrás, porque ele é o bom pastor que deixa as 99 para ir buscar a perdida. É Jesus que vai ao teu encontro, é Jesus que vai ao teu encontro, e agora ele quer que seus olhos se abram. Esses discípulos andaram com Jesus, mas até então Jesus era apenas um profeta, mas agora eles reconheceram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, que Jesus era o pão vivo que foi partido por amor a eles. Então eles entenderam que eles podiam voltar para o caminho certo. Quando você entende isso, quer dizer que seus olhos se abriram e você nunca mais vai querer andar pelo caminho errado. Você sempre vai saber que você precisa de alimento. Por isso que Jesus falou para pedir o pão nosso de cada dia. Ele é o maná, ele é o maná do céu, ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Nessa caminhada não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Essa caminhada não é fácil, então é impossível você andar sozinho. Mas a boa nova é que Jesus andou aqueles 11 quilômetros com aqueles discípulos, enquanto eles estavam fracos, enquanto eles estavam desanimados, enquanto eles estavam perdidos. Jesus foi a luz do caminho dele, Jesus foi orientando, Jesus foi guiando. Ele não permitiu o desânimo, ele não permitiu a tristeza, ele não permitiu a incredulidade dominar aqueles corações. Por certo, se Jesus não aparecesse ali e eles continuassem, não ia ser apenas 11 quilômetros até Maús, ia continuar uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de vazio, uma vida de incredulidade. Mas Jesus se fez presente para encher aqueles corações, e quando o pão foi partido, quando o alimento entrou ali dentro deles, o entendimento, seus olhos se abriram. Que essa palavra te traga vida, que essa palavra traga vida. Talvez você tenha andado, não são apenas 11 quilômetros, talvez seja 11 anos, talvez seja 5 anos, talvez seja anos que você está andando longe do caminho do Senhor, longe da presença do Senhor. Você não consegue mais ter força para se alimentar, você não entende mais a Bíblia, você não entende por que as coisas não aconteceram. Talvez o teu erro, foi o mesmo deles. Esses homens se desanimaram, acreditando que se viesse para Jesus não ia ter problema, se viesse para Jesus ia prosperar, se viesse tantas coisas que o ensinam e deixam de falar o principal: Jesus é o Senhor. Toda a Escritura revela que Jesus é o Senhor. Esse é o Evangelho que Jesus disse para pregar. O Evangelho tem poder, o Evangelho é boa notícia. Quando você conhece Jesus, quando os olhos se abrem para Jesus, sim, as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Você vai receber paz, você vai receber ânimo. Esses homens receberam ânimo e força, porque eles viram o próprio Jesus com os seus próprios olhos, porque a palavra revelou Jesus Cristo. Que essa palavra venha revelar Jesus Cristo, que você sempre que tem acesso às Escrituras, e é tão fácil você meditar na palavra, você busca: aonde está Jesus aqui? Eu preciso saber onde está Jesus aqui. Cada dia eu preciso de Jesus. Muitas vezes a gente vai folhear a Bíblia como um manual para ser bem sucedido, como conseguir abrir uma empresa, como ter sucesso, como ser um líder de sucesso, e deixamos Jesus fora das Escrituras, Buscamos apenas o que a Escritura nos orienta e deixamos o autor, deixamos o principal, o tema principal é Jesus Cristo. Quando Jesus se fez presente, começou ali desde Moisés e os profetas testificar dele mesmo, seus olhos se abriram, seu coração se abriu e voltou o ânimo. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida. Eu quero que realmente, assim como esses homens aqui andaram pelo caminho errado, mas tiveram um toque de Jesus para voltar para o caminho certo, que essa palavra venha te colocar no caminho certo, que essa palavra venha revelar o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus vai ao teu encontro. Jesus me fez eu falar contigo agora, por meio desse vídeo, para dizer que você é importante, que Ele não quer te ver por esse caminho errado, que Ele não quer te ver mais triste, desanimado, mais incrédulo. Amém? Se você crer, se você receber essa palavra, o pão está sendo partido diante de ti, a revelação está sendo dada
para você, e você vai receber um novo ânimo, você vai receber uma nova direção, e você vai voltar para o caminho certo. Aqueles discípulos voltaram para o caminho certo, testemunhando que agora a Bíblia tinha toda a razão, que a Bíblia revelava que Jesus é o Senhor. Quando você entende isso, isso não será mais um livro, isso não será mais um livro que as pessoas comentam, falam, não, isso será realmente o próprio Jesus te direcionando, te alimentando, te transformando. Ele está vivo, é o verbo vivo, a palavra de Deus, ela é viva, amém? Que o Senhor possa te tocar. Vamos orar no nome de Jesus, vamos orar também, igreja? Vamos orar para que essa palavra venha te dar total compreensão, viu, querido? Muitas vezes a gente não se alimenta, a gente não se alimenta da verdade, muitas vezes a gente não prioriza a Cristo, muitas vezes a gente está aqui nesses discípulos, andando com Jesus, com os olhos fechados, com o coração totalmente frio. Há muitas pessoas assim, que têm acesso a Jesus, andam até mesmo no mesmo caminho que Jesus, mas seu coração não se aquece mais, seu coração não deseja mais, seu coração não busca mais, amém? É uma frieza espiritual. Maús não ia esquentar aqueles corações, mas Jesus esquenta, amém? A palavra do Senhor esquenta. Fique de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha te encher de entusiasmo, de ousadia. E se você estava pelo caminho errado, clame a Ele, peça a Ele, Ele vai te direcionar ao caminho certo. Aqueles discípulos, assim que voltaram para Jerusalém, novamente se encontram com seus discípulos, os apóstolos, se abraçam, testemunham, e logo em seguida eles são todos reunidos até a descida do Espírito Santo, e todos são cheios do Espírito Santo. Eles quase perderam um grande banquete, eles quase perderam a promessa de Jesus, eles serem cheios do Espírito Santo, porque estavam no caminho errado. Então por isso que Jesus os conduziu novamente para o caminho certo. Quando Jesus te conduz para o caminho certo, é para o seu bem. Quando Jesus te conduz para o caminho certo, é porque Ele tem ainda mais bênção para te dar, amém? No caminho do Senhor há muitas bênçãos. Então se você estava no caminho errado, deixa Ele te conduzir agora, volte para o caminho certo. Volte a crer, volte a buscar, volte a priorizar, volte a sempre pedir, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso de uma palavra Tua, Senhor, me revela quem Tu és, e realmente seu coração vai estar sempre aquecido, e você vai estar sempre animado fazendo a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, te louvamos pela Tua palavra, Pai. Pai, que se estiver agora, Senhor, como esses discípulos no caminho errado, Senhor, no caminho de Maús, Senhor, desanimado, Senhor, Senhor, decepcionado, Pai, frustrado, triste, Senhor, incrédulo, Senhor. Pai, assim como o Senhor foi ao seu encontro, assim como o Senhor resgatou esses dois discípulos, vem agora ao encontro desses teus discípulos, desses teus filhos, desses que estão no caminho perdido, Pai, que estão no caminho errado, Senhor. Vem ao seu encontro, Senhor. Vem agora ao seu encontro e aquece também seus corações, Senhor. Que essa palavra venha ter aquecido o coração, mas que agora eles possam ver o pão sendo partido, a revelação, Senhor, que fez seus olhos se abrir, Senhor. Que seus olhos venham se abrir e que eles venham enxergar que Tu és o único caminho, a verdade e a vida, Senhor, que a vida está em Ti, Senhor. Que só o Senhor é o bom pastor que nos guia pelos pastos, Pai, verdejante, para as águas mansas, Senhor. Pai, que no nome do Senhor Jesus, aquele que está perdido venha ser encontrado, Senhor. Aquele que estava desanimado venha receber um ânimo, venha receber fé, venha receber coragem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se você quer agora entregar sua vida para Jesus, eu quero que você faça oração, amém? Que você entregue o seu caminho ao Senhor, que você confesse Jesus como teu Senhor, teu Salvador. A Bíblia declara que todo aquele que confessar será salvo, amém? Salvo é quem está perdido, quem está de longe também precisa de um Salvador. Jesus vai ao teu encontro, Jesus vai ao teu encontro. Mesmo que você fale, mas pastor, eu estou num caminho tão errado, Jesus te encontra. Não pode estar no lugar mais escuro, mais sombrio, mais tenebroso, mais oculto, Ele vai ao teu encontro neste momento. Basta você confessar Ele como Senhor e Salvador, e Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar e vai te conduzir pelo caminho certo, aonde está a bênção, onde está o plano perfeito dele para a sua vida. Confessa assim: Senhor Jesus, perdoa agora todos os meus pecados, e eu confesso que Tu és meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. A Jesus toda a honra, toda a glória, amém.